pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar essa base redonda em pontos baixos centrados. E para esse primeiro momento, nós faremos essa base em tamanho P e posteriormente eu vou ensinar para vocês como crescer essa base com os pontos, os aumentos estratégicos ou aumentos aleatórios, tá bom? Vamos lá! Para esse trabalho, eu escolhi um fio de malha residual. Esse fio, ele é um fio que contém elastano na composição e ele tem aproximadamente 2,5 cm de largura. E para esse fio, eu vou utilizar a agulha número 7 de alumínio, uma agulha mais fininha, aqui eu estou utilizando a 5 para fazer os acabamentos, e uma tesoura de costura. Então, para começar, nós começaremos fazendo o círculo mágico, tá? O círculo mágico, se você ainda não sabe fazer, se você não aprendeu, eu vou deixar um card aqui que eu ensino ele e os pontos principais, né, do crochê, tá bom? Basicamente é isso aqui, né? Você vai virar o fio para você, vai fazer um xizinho aqui no verso do seu dedo e aqui você vai colocar o fio em paralelo, os dois assim, um do ladinho do outro. Introduzir a agulha, puxar e formar a primeira correntinha, tá bom? E aí, dentro desse círculo mágico, nós colocaremos um total de 7 pontos no total, né? Contando já com esse aqui. Então, esse é o nosso primeiro. Eu vou inserir aqui mais 6 pontos baixos, tá? Olha, eu já cheguei aqui, eu tenho um total de 6 pontos baixos e agora eu vou fechar o meu círculo, né? Contando que aqui, olha, o meu primeiro pontinho tá aqui, então eu já tenho um total de 7, tá bom? Agora a gente vai fechar o nosso círculo, puxando aquele fiozinho que fica solto aqui. E agora, para fechar mesmo, para completar o fechamento desse círculo, nós vamos fazer um fechamento que se chama fechamento invisível. Eu vou inserir a minha agulha nessa perninha que tá aqui, nesse elozinho. Eu vou inserir a agulha de trás pra frente, assim. Essa perninha que tá solta aqui, esse fiozinho solto, esse elo mais alongado, né? A gente vai puxar ele. Nós vamos trazer esse elo alongado aqui pra trás. E agora, nós vamos começar a trabalhar em pontos baixos centrados. O que é o ponto baixo centrado? Você vai introduzir a sua agulha no meio do ponto baixo, no caso esse aqui, ó, tá vendo? Ele precisa sair bem aqui no meio, a agulha, e ele precisa sair também aqui no meiozinho dessas duas perninhas. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, olha só. Olha aqui, ó, tem duas perninhas, estão vendo? Olha, tem essa perninha aqui e essa perninha aqui do fio, né? Então, a agulha, ela precisa sair no meio desses dois pontinhos, tá? Então, ó, vou introduzir aqui minha agulha e eu vou procurar o meu primeiro ponto, que tá bem aqui, ó. Ó, já saiu, minha agulha já saiu no meiozinho dele. Ele fica escondidinho, deixa eu aproximar pra vocês verem. Ele fica escondidinho e eu até aconselho que vocês façam, nessa primeirinha carreira aqui, que vocês façam pontos mais frouxinhos, tá? Porque vai facilitar muito a introdução da agulha nesse primeiro momento, no meio do ponto. Então, olha, eu vou introduzir aqui e vou procurar, tá bem aqui, ó, no meiozinho dessa correntinha aqui, ó. E vai sair aqui atrás, ó. Pronto. Já saiu o meu primeiro ponto, né? Na verdade, já consegui introduzir a agulha no primeiro ponto. Então, essa perninha que sobrou aqui, a gente vai introduzir ela aqui na agulha, porque essa aqui é aquela perninha alongada. E nós vamos puxar um pouquinho só pra fazer um ajuste, ó. Vou puxar um pouquinho o fio, esse aqui, ó. Só pra fazer um ajuste e ficar bem firminho, não ficar frouxo, né? Aqui a perninha. Agora, eu vou trazer uma laçada, trazer o fio aqui pra frente do meu trabalho. Dei a altura e agora eu vou fechar esse ponto baixo. Entenderam? Então, a gente vai trabalhar com pontos baixos dessa carreira, mas a gente vai introduzir no meio do pontinho, tá? Da carreira de base, né? Agora, o que a gente vai fazer? Nós precisamos crescer essa base, nós precisamos aumentar ela de tamanho. Para fazer esses aumentos, eu já disse, né, aqui, a gente vai precisar fazer aumentos. O que são os aumentos? Os aumentos
são 2 pontos dentro do mesmo ponto da carreira de base. Esse é o meu ponto da carreira de base, então eu vou colocar aqui dentro 2 pontos juntos, da mesma forma em todos, tá? Então, essa primeira carreira, nós faremos ela com pontos de aumentos. Aí eu vou introduzir a minha agulha no mesmo buraquinho e vou fazer mais um ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos juntinhos. No próximo ponto, que é esse aqui, tá vendo? Tem um Vzinho aqui, eu vou introduzir a minha agulha no meio desse ponto, para ele sair do lado de cá, ó. E ele também precisa sair no meio das duas perninhas, que é essa perninha e essa de cá. Então, minha agulha já saiu. Eu vou trazer o fio para frente do meu trabalho e vou fazer um ponto baixo centrado. E da mesma forma, agora eu vou fazer mais um, porque essa carreira é a carreira de aumentos. No próximo ponto, eu farei a mesma coisa. Deixa eu soltar um pouquinho o meu fio aqui. Eu farei a mesma coisa. Vou introduzir a minha agulha aqui no meiozinho desse ponto, do ponto baixo, ó. Introduzir no meio e sair no meio lá atrás também. E farei 2 pontos baixos centrados juntos. Por isso que ele se chama ponto baixo centrado. Quando começar a abrir o nosso círculo, vocês podem puxar, tá? Por isso que eu nem aconselho vocês cortarem de imediato, para facilitar mesmo, olha, para ele ir fechando. Porque quando a gente vai colocando os pontos, é comum ele dar uma pequena abertura, certo? Então, eu vou fazer isso aqui por toda a minha carreira, esses aumentos. Para cada ponto da carreira de base, eu vou colocar 2 pontos baixos centrados juntos e eu volto com vocês para a gente fechar. Ficou assim a nossa segunda carreira da nossa base redonda. Então, eu fiz, só recapitulando, eu fiz 2 pontos para cada ponto da carreira de base. Então, se eu tinha 7 pontos aqui nessa carreira, agora eu fiquei com 14 pontos baixos centrados, tá? Aqui, nós vamos fazer da mesma forma o nosso fechamento invisível. Eu vou alongar esse fio que tá aqui, esse elo. Vou introduzir nesse elozinho que tá formado aqui a minha agulha de trás para frente, só nele, ó. E eu vou trazer essa parte alongada aqui para trás. Feito isso, eu vou introduzir agora a minha agulha no meu primeiro ponto baixo centrado aqui dessa carreira, que vai ser aqui. Ó, sair no meiozinho. Vou passar esse fio alongado aqui na minha agulha, eu ajusto e trago o fio aqui pra frente do meu trabalho. E faço o meu primeiro ponto baixo centrado, certo? Agora, nessa terceira carreira, a gente vai fazer diferente a sequência. A gente não vai fazer pontos, né, de aumentos por todos os pontos da carreira de base, igual a gente fez aqui. Nós vamos intercalar os aumentos. Quando eu falo intercalar, a gente vai fazer pontos baixos centrados sozinhos e aumentos, tá bom? E aí, para essa terceira carreira, nós faremos exatamente dessa forma. Eu vou começar aqui com um ponto baixo centrado. No próximo ponto da carreira de base, eu vou fazer um aumento. Quando eu falo um aumento, são os 2 pontos juntinhos, tá? No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo centrado, sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. E assim nós faremos por toda a extensão dessa terceira carreira. Nós faremos, então, um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. E no final, nós ficaremos aqui, olha, nesse último pontinho aqui, nós teremos um aumento, que será aqui, tá? Para seguir certinho a sequência dos nossos pontos, né, intercalados. Então, eu vou fazer essa parte aqui, vou terminar minha carreira e eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho já da minha carreira e nós faremos o fechamento invisível novamente, tá? Para essa base, como eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, nós faremos só mais uma carreira, nós não faremos uma base tão grande, tá bom? Do tamanho que ela está aqui, com 3 carreiras,
é ideal para cestinhos menores. Quando eu falo cestinhos menores, esses cestinhos para algodão, para cotonete, ele já tá com um tamanho bacana para fazer isso, tá? E aí é só fazer o acabamento. O acabamento eu vou ensinar agora para vocês mais pro finalzinho, depois dessa próxima carreira, para vocês entenderem, né? Esse acabamento mais perfeito, um acabamento, um fechamento bem certinho, tá? Para a próxima carreira, nós teremos que tomar um cuidado a mais. Por quê? Nós não poderemos colocar aumentos em cima de aumentos. Tá, Kedma? Mas por que eu não posso fazer isso? Porque quando você coloca aumentos em cima de aumentos, automaticamente a sua base ela vai começar a dar quina. Ela vai fazer isso aqui, olha. Quando eu colocar um aumento aqui, ou seja, aqui vai ser o meu ponto de concentração dos pontos, né? Então, ele vai dar uma quininha e não vai ficar redondo, tá? Então, para ficar redondo, a gente precisa começar a intercalar. Os aumentos não podem ficar um em cima do outro. Então, eu vou fazer aqui o fechamento invisível, novamente. Para todas as carreiras, nós utilizaremos o fechamento invisível, certo? Aqui eu tenho um ponto sozinho, então é ideal que eu coloque nesse ponto sozinho o ponto de aumento, tá? E aqui agora nós vamos intercalar. Então, eu vou fazer um ponto de aumento, 2 pontos baixos centrados sozinhos. Um ponto de aumento, 2 pontos baixos centrados sozinhos, certo? Então, eu vou começar aqui com o meu ponto de aumento, nesse ponto que está sozinho. Alonguei e fechei. É a mesma coisa de ponto baixo, tá? Mas a diferença é que a gente pega no meiozinho, por isso ponto baixo centrado. Não esqueçam dessa observação. Então, aqui no meiozinho eu vou introduzir de novo e farei 2 pontos baixos centrados sozinhos. No próximo ponto, faço um aumento. E ele vai se formando. No próximo ponto, 2 pontos baixos centrados sozinhos. Porque aqui embaixo, nessa carreira de baixo aqui, carreira anterior, eu tenho os aumentos. E assim nós faremos por toda a extensão dessa base. Vou introduzir aqui, saiu no meiozinho e faço o meu aumento. Automaticamente, a base ela vai se formando, ela vai ficando redondinha, tá vendo? Ela não vai ficar uma base forçada, né? E nem vai ficar uma base com quinas, tá? Exatamente porque nós intercalamos os aumentos. E agora eu vou seguir dessa forma, fazendo essa interseção de pontos, 2 sozinhos, minha carreira de base, sendo aqui o aumento, e o próximo é aumento. 2 sozinhos no aumento, e o aumento no que tá sozinho, tá bom? Nós vamos seguir dessa forma e eu volto mostrando pra vocês como a gente vai fazer o acabamento final aqui nessa base. Cheguei aqui no finalzinho da minha última carreira. A princípio, eu vou ensinar pra vocês esse tamanho de base, tá? Porque maior do que isso, eu utilizo de uma outra estratégia que chama aumentos aleatórios. E aí eu quero explicar pra vocês em um outro momento, detalhadamente, o que é esses aumentos aleatórios. Por quê? Chega um determinado tamanho da base, ou então do que você trabalha que você estiver fazendo redondo, você vai perceber que essa sequência de interseções que a gente faz, ela não dá muito certo para peças grandes, tá? Por isso que nós trabalharemos futuramente com os aumentos aleatórios. Então, para que você entenda o crochê, não só aprenda a fazer, nós trataremos nesse tamanho primeiro as bases redondas e depois, posteriormente, trabalharemos tamanhos maiores, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Para fechar, nós não faremos aquele fechamento invisível. Para terminar a nossa base, nós faremos uma carreira de pontos baixíssimos, porque ela é que vai dar, vou mostrar para vocês aqui um acabamentinho, ela que vai dar esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Na peça. Então, vamos lá. No próximo pontinho aqui, para fechar, nós faremos, então, o nosso primeiro ponto baixíssimo, tá? Nós vamos introduzir a agulha aqui, no meiozinho mesmo, ó, travessei, tá vendo? Aqui, ó, debaixo desses pontinhos aqui, desses elos formados, nós vamos trazer o nosso fio aqui pra frente e vamos fechar, ó, de uma vez.
Ó, já fechei, tá vendo? Então, nós faremos dessa forma para todos esses pontinhos. Então, eu vou introduzir aqui novamente, ó, minha agulha no próximo ponto. Vou trazer o fio aqui pra frente e vou puxar ele de uma vez. Eu vou dar a laçada e, ó, fechei o ponto de uma vez. Mais uma vez, ó, vou introduzir a agulha aqui, trazer o meu fio aqui pra frente e vou fechar a laçada. Alonguei, ó, ponto, fio, novamente. E vou trazer aqui pra frente. Isso se chama ponto baixíssimo e a gente usa muito para fazer acabamentos nas peças, em cestos e até mesmo tapetes, peças grandes e pequenas, tá? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira de pontos baixíssimos. Façam a de vocês e não fechem, pra gente fazer o fechamento invisível aqui, tá bom? Estou chegando aqui, ó, no finalzinho. Esse aqui é o meu último pontinho para fazer o ponto baixíssimo. Então, eu vou introduzir aqui e esse aqui é o meu primeiro. Vou introduzir aqui e vou fazer o último. Vou puxar bastante o fio, vou deixar ele bem soltinho assim, olha, bem larguinho, e vou cortar ele. Aqui eu imagino que a gente tenha quase uns 10 centímetros, então eu vou cortar esse fio, tá? Vou dar mais um espacinho e vou cortar. E agora a gente vai puxar toda essa perninha aqui, tudinho. O fio vai ficar assim, ó, soltinho, tá? Esse fiozinho que tá aqui, a gente já pode cortar ele. E nós temos somente esse fio solto, né? Agora, esse acabamento é um acabamento que, inclusive, eu já até ensinei e dei ele como dica lá no nosso perfil no Instagram, tá? E a gente vai fazer ele aqui, juntas. Tá vendo esse elinho que tá aqui, que foi o nosso primeiro ponto baixíssimo? Nós vamos introduzir a agulha mais fina para acabamento, assim, ó, de baixo para cima. E eu vou trazer esse fio aqui pra frente. Ó, vou trazer ele. Bom, já trouxe aqui o fio. Agora eu vou ajustar. Nós fecharemos para formar um elozinho aqui também, que vai ficar assim, ó, seguindo o padrão dos pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha dentro desse elozinho aqui, desse pontinho baixíssimo, só que de trás pra frente. De trás pra frente. E vou trazer aqui pra trás o meu fio. E ajeitem o trabalho de vocês. E tá prontinho. Ok, essa é a primeira parte do fechamento invisível. Só que se vocês virarem a peça de vocês, ó, vou fazer assim, ó. Consegue ver que tá faltando alguma coisa aqui nesse meiozinho? Ficou tipo um buraquinho mesmo? Agora a gente vai fechar aqui também com fechamento invisível, tá? Vou virar aqui o meu trabalho. Esse fiozinho que tá sobrando, a gente vai passar ele por aqui, ó, nesse elozinho. Vamos introduzir aqui a agulha no elo. E vou trazer esse fio aqui. Feito isso, agora é que eu vou fazer o fechamento invisível, né? Nesse próximo elo aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui de baixo pra cima. Ela vai ficar assim, ó, bem atravessadinha. Eu vou trazer esse fio agora aqui pra baixo. E nós faremos o mesmo fechamento que nós fizemos na parte superior da base. Vou ajustar e vou voltar com esse fio aqui para esse elo, tá? Olha, já voltei. E ele segue a mesma sequência de pontos baixíssimos, tá bom? Agora a gente vai esconder, né, esse fiozinho que tá aqui. Nós vamos percorrer com esse fiozinho dentro das casinhas de pontos, pra gente esconder o nosso fio, tá? Eu aconselho que vocês, depois de ter feito isso, que vocês passem uma colinha no acabamento
para ele não correr o risco, uma cola específica para tecido, que aí não corre o risco de soltar, tá bom? Mesmo escondidinho assim, pode acontecer de soltar, né? Aqui agora eu vou cortar o meu fio, vou dar um acabamento. E está prontinha a nossa base redonda. Então, a base redonda com os fechamentos invisíveis e a lateral também. Seguimos a mesma sequência de pontos baixíssimos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu comentário se você sentiu alguma dificuldade ou então se você tem alguma sugestão, elogio. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas consigam aprender. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para você sempre acompanhar todos os nossos conteúdos, tá bom? E até a próxima aula, que será a subida do nosso cesto. Um grande abraço!